Como é que o senhor diferenciaria a eubiose das outras correntes e tendências na área espiritualista, mentalista? Qual seria a diferença essencial da eubiose em relação a essas outras correntes? A eubiose tem um sentido universal, assim como o catolicismo também é universal, mas o catolicismo ficou sob a égide de Roma, né? E outros movimentos têm aparecido no mundo com uma ideia universal, mas vai como que desbotando a ideia, vai reduzindo a uma coisa mínima, né? Assim também a eubiose é universal, mas se nós não penetrarmos perfeitamente na compreensão da filosofia do fundador, o grande senhor JHS, poder-se-á transformar também numa religião brasileira, mineira, sonorensiana. Por isso que há a necessidade em que a turma tenha um espírito filosófico muito profundo e procure compreender a obra. Porque o nosso papel é esse, é procurar estudar o passado que nos trouxe até o dia de hoje, e sem nos preocuparmos como é que chama? Com o futuro, né? Com as incertezas do como é que chama esse negócio de aula? Com o resultado do futuro, né? Mas a eubiose não é uma filosofia voltada eminentemente para a construção do futuro? Pois é, pelo futuro. Mas a ideia é uma coisa. É como diz Paracelso, a ideia é um senhor. A imaginação é um instrumento e a palavra plasma. A imaginação pode não corresponder à ideia. Daí vem a modificação, a deturpação e uma série de coisas que a gente sabe que acontece, né? E como o discípulo poderia se prevenir e, de certo modo, se garantir contra essa deturpação? O que há a fazer nesse sentido? O que fazer é sempre procurar dizer as coisas com acesso à sensatez e usar palavras sensatas, compreendeu? Certo. É uma questão, então, de atitude. É uma questão de atitude. É o que chamam, porque o mestre adotou aquela ideia de que não é aceita pelos educadores, porque na Grécia dizia a paidagogia e a pedagogia. A paidagogia é o conhecimento de acordo com o desenvolvimento espiritual e filosófico de cada um. Não é uma coisa puramente mental, é uma evolução integral. O jeito evolui no corpo, na alma e no espírito. E a pedagogia não? A pedagogia estuda a parte intelectual, né? A parte intelectual pode até vir a funcionar como um obstáculo a essa iniciação? Bom, já é um obstáculo, né? Porque uma coisa, por exemplo, as duas coisas têm que ser irmãs, compreendeu? Funcionar paralelamente. Porque a ciência, por exemplo, dá muito elemento para esclarecimento da filosofia de JHS. Compreendeu? De modo que a gente tem que manter um equilíbrio entre uma coluna e outra. O senhor ainda tem algum tipo de contato com o JHS? Bom, pela madrugada... Telepático ou mental? Então, posso ter mental, porque telepático eu não tenho capacidade para isso, né? Mas intelectual eu tenho sempre. Ontem mesmo eu ouvi uma entrevista dele e de uma senhora de São Paulo, Dona Consuelo, que foi maravilhosa, compreendeu? Foi gravada e no fim ele tocou uma música lá que ele deu como sendo a ressurreição, a 10ª Sinfonia de Beethoven, cujo sentido é a ressurreição.
É. Mas, no seu entender, a semente deixada por JHS, ela está indo bem na sua germinação, na sua frutificação? Está. A obra do professor não fracassou? Não. Porque muitos avatares parece que fracassaram na sua obra, né? Propriamente não fracassaram. É que geralmente um avatar vem completar o trabalho do outro, né? De maneira, o último geralmente encampa e esclarece aquilo que não ficou completo do seu imediato anterior. Sim. Então o trabalho de JHS vai ter um complementador? Vem alguém para complementar? Vem. Quem seria? Se que você fala no futuro Buda, síntese, em que a tradição chama de Maitreya, mas na realidade a verdade absoluta praticamente torna-se impossível é o maior dos absurdos compreendê-la. De maneira que a gente tem que louvar justamente pelos aspectos da verdade. Cada um, porque a vantagem desses seres que nós chamamos de seres homens misteriosos, etc., é que eles dão justamente uma informação certa. O mestre dizia: eu não falo para ninguém ouvir, eu não escrevo para ninguém ler. Tudo o que eu digo, ouvido pela primeira vez, mesmo na minha boca, não tome como verdade. Raciocine, pense, compare com as experiências que vocês têm do mundo e verifiquem. Se estiver certo, introjeta-as. Vamos voltar um pouco na recapitulação da sua vivência. Como é que o senhor conheceu o professor Henrique José de Souza? Conheci no Rio de Janeiro. Em que circunstância? Por exemplo, a obra foi fundada em 10 de agosto de 1924. Depois, ela teve necessidade de se expandir. Então, o doutor Eduardo Cício de Faria, diretor da Central, foi encarregado de fazer um departamento no Rio, na rua Riachuelo, que naquela época deu aquela designação maçônica de loja, chamava Loja Moria, que é justamente o grupo de seres que trabalhou muito na formação da Europa. Lembra do ano, mais ou menos? Isso foi em 1929. 6 de fevereiro de 1929. Foi fundada a Loja Moria. Não, eu entrei na Loja Moria. Ah, tá. Porque eu morava numa pensão onde vários rapazes estudavam também o assunto. E um foi secretário da Sociedade Teosófica de Aguiar e foi ser secretário nessa loja. Como ele era amigo, ele nos carregou todo para lá. Lembra o nome dele? É o Teodoro Nunes. Teodoro Nunes. Muito bem. Então, o senhor foi levado pelo Teodoro Nunes. Teodoro Nunes. Vocês conversavam, batiam papo sobre essas coisas todas? Discutiam sempre, eu estava sempre dialogando na pensão, no O senhor passeio. tinha uma crença religiosa na época? Bom, eu sou mineiro, né? Certo. Basta dizer isso, quer dizer, eu sou filho de gente católica, e muito católica. Certo. Mas o senhor não estava satisfeito, não sentia as coisas resolvidas nesse Eu não plano? sentia, que o senhor sabe, um rapaz criado numa fazenda, num colégio interno, naquela época o Rio de Janeiro havia um trabalho intelectual muito intenso, né? E a gente era levado para assistir aquelas conferências de Leônidas de Rezende, Porto Carreiro e muitos outros. Sim. Discutia-se muita filosofia. Discutia muito filosofia. E filosofia? Filosofia mais ou menos baseada na dialética, né? Certo. A influência positivista ainda era grande? Foi propriamente a União Positivista, porque o senhor sabe, saí do Janela Interno, fui trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhando muito e ganhando pouco. Geralmente ele conversava muito com aqueles companheiros de trabalho, né? Era uma diversão barata, acessível, né? Acessível. Bom, então o senhor foi levado até a Loja Moria.
Leopoldo de Amora. E lá, logo no segundo dia, houve a visita do mestre lá, JHS, para assistir uma conferência, e depois, na semana seguinte, nós fomos morar, porque ele teve que alugar numa casa grande para dar expansão à obra, a SBE, que naquela época tinha uma denominação de Darana, Sociedade Cultural e Espiritualista. De maneira nós... Ele já morava no Rio? Não, ele morava em Niterói. Nós fomos convidados para ir lá, para ficar lá. Não só para tomar conta da casa, como também seria mais fácil para a gente estudar, né? Foi a época em que ele começou a trazer para o Ocidente, para o Brasil, aquele xamanismo tibetano, comandado ou dirigido por aqueles seres da religião jânica que eles chamavam de Tirtânkras, mas que não tivesse o nome de Buda vivo. Que idade o senhor tinha, professor, nessa, em 29? Tinha mais ou menos 21 anos de idade. Então o senhor morou na casa do professor? Morei na casa do professor. Quanto tempo? Mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Certo. Formou-se entre o senhor e o seu mestre com uma amizade? Como é que foi esse relacionamento? Para um relacionamento de pai para filho, né? Certo. Nessa época o professor realizava fenômenos ainda, essa coisa? Ele não realizava, as circunstâncias faziam que produzisse certos fenômenos, né? Certo. Mas não foi isso que impressionou o senhor? Não. O que me impressionou foi o ideal. Vontade de estudar e progredir filosoficamente. Certo. Eu sempre fui um idealista. Certo. Agora, fale um pouco sobre esses grandes seres. O senhor falou do Moria, o senhor mencionou de passagem que foi um daqueles que formaram a Europa, né? Fale um pouco dessa história. O papel de Moria e de outros. O senhor compreende? Todo o trabalho evolucional do mundo é baseado em seres que podíamos chamar para-humanos, compreendeu? E esses grupos procuravam trabalhar os seres, principalmente os jovens naquela época. E nós estávamos incluídos nesse fato. Mas de modo que ele ouvia a história desses seres. Ouvindo a história desses seres, o memorial deles, automaticamente havia uma certa sincronização entre nós e eles, né? É uma espécie de elementos inspiradores de nós. Tá certo. Agora, diga uma coisa. Você está falando da formação da Europa moderna, então. Seria isso? A Europa antiga. Europa antiga. A Europa antiga, porque todos esses seres vêm trabalhando para quê? Para a unidade, para formar a unidade, não a multiplicidade. De modo que a ideia deles principais, a principal era a seguinte, a ideia dele principal era a seguinte, fazer os estudos da Ásia, fazer os Estados Unidos da Ásia, da Europa, da América do Norte existia, da América do Sul já existia, e depois fazer os Estados Unidos da Oceânia, né? Tendo como base aquela grande ilha que é quase um continente, Austrália. Austrália. Certo. Agora, esse projeto, o senhor diria que ele está, de certo modo, sendo realizado agora na Europa com a comunidade europeia? Está caminhando para isso, né? Mas é um trabalho feito a longo prazo, né? Certo. Que a própria necessidade humana está o levando a isso. Certo. Professor, quando eu comecei a frequentar a eubiose, em 1971, 72, ainda havia muita gente que tinha convivido com o professor, né? E muita gente que tinha vivido uma época difícil, em que se enfrentava a atuação da Monopol. O senhor quer esclarecer que negócio de monopólio é esse? Porque se fala muita coisa e eu sei que o senhor teve um contato mais direto com essa... Monopol
o problema de mono, né? Era um tipo de oposição, compreendeu? Sim. Assim como, vamos dizer assim, os seres que têm um programa da lei, tem um programa da evolução através do bem, da bondade, do amor terapia, eles são o contrário. São rancorosos, destruidores, como se fosse dois, a polaridade, né? Um procurando destruir o outro. Certo. E onde é que anda o monopólio hoje? Hoje o monopólio, não sei se a gente está no inferno, compreendeu? E ela ainda faz parte, por exemplo, ela na América do Norte, ela agia através daqueles, eles aproveitavam aquela oportunidade que ele dava a lei seca, né? Eles aproveitavam aquilo para fazer o trabalho deles. Tinha como chefe principal aquele grande americano, como é que ele chama? Al Capone? Al Capone. Ele que era o chefe. Certo. Então era Era uma luta física e uma luta secreta ao mesmo tempo. Certo. Era no plano físico e no plano psicossomático também. O senhor encarou alguma vez assim a monopólio? No mano a mano, no braço, alguma coisa Já. assim? Pode contar? Não, porque às vezes nós fomos para casa dos dois, também devia tomar conta da casa dele. E às vezes à noite eles passavam pela frente, descuidados assim, etc. Mas uma vez eles jogaram uma sarabatana numa cachorra que ela morreu imediatamente. Sarabatana é uma espécie daquela agulha envenenada que eles Soprado, né? sopra no... É uma espécie, uma arma assim, mais ou menos semelhante a uma... Semelhante, como é que chama? A uma bomba de encher pneu de bicicleta. É. Eles atiram aquilo como atiram nos leões, etc. E aí aquela coisa é envenenada e digamos assim, o jeito fica. A cachorra, por exemplo, como ela estava em pé, ficou. Quando se empurrou, ela caiu no chão. Morreu. Morreu. Porque foi uma carga muito forte. E vocês faziam então a defesa da casa do professor? Da casa do professor. E seria esse o embrião da Guarda do Grau? Não, o embrião da Guarda do Grau é outra coisa. Então explique. Porque o senhor compreende, nós temos que nos louvar do registro da história, né? Sim. Nós, por exemplo, vamos dar uma ideia, nós temos o Cristo tinha os seus apóstolos, né? Que era a guarda dele. Segundo a tradição tibetana, há um ser que eles denominam de rei do mundo, que também tem uma guarda, baseado nas 3 gunas, as 3 qualidades de matéria, amarelo, azul e vermelho. Como é o nome do rei do mundo hoje? O rei do mundo hoje é um tradicional, Rigden-Gyepo. E é sempre aparecia lá no Tibete, puxado numa carruagem puxada por elefantes brancos. Rigden-Gyepo, né? Rigden-Gyepo, rei do Jiva. Jiva é a hierarquia humana que está em informação. Tá. Mas o senhor não sei se o senhor completou, porque o senhor estava falando sobre a origem da Guarda do Grau. O senhor falou nos apóstolos como a guarda de Jesus. A guarda do Santo Grau é justamente ligada ao mistério da taça do Santo Grau. São os que guardam a verdade. A taça é um símbolo? A taça é um símbolo. Ou existe um objeto físico? Existe dentro da taça tudo aquilo que, vamos dizer assim, é como se fosse o arquivo do sangue de todos os avatares anteriores. Por conseguinte, ali dentro há uma coisa nobre. É como se fosse o símbolo
do rei do mundo, porque não é conhecido na face da terra, né? Quando o mestre estava aqui na face da terra, ele era a taça, o viva, né? De maneira ou outra exige desde a Atlântida para cá como símbolo da verdade. Mas ele era a verdade viva. De maneira que no caso dele, ele criou isso para ficar uma similitude em relação aos demais anteriores, compreendeu? Sim. E também nos dá a responsabilidade, né? Certo. Porque aí essa guarda está mantendo uma tradição que vem desde a Atlântida, né? Sim. E tem que manter a tradição para o futuro. Tá certo. Por falar em tradição, eu gostaria de preservar um pouco, porque nós estamos fazendo tradição oral, eletrônica, né? Estamos gravando eletronicamente, então uma forma contemporânea de tradição oral. Então eu queria preservar nessa forma contemporânea, na sua palavra, um pouco da história da sociedade. Como é que o professor teve a ideia, como é que ele se inspirou, como é que ele deu os primeiros passos na formação disso que hoje é a eubiose. Fale um pouco sobre isso. Bom, primeiramente, ele deu seguimento ao trabalho de Blavatsky, né? Blavatsky é que saiu do Oriente e trouxe para a América do Norte todo aquele xamanismo misterioso. E lá, para vencer aquele materialismo americano, ela foi usada para fazer uma série de fenômenos extrafísicos. E por isso botou o nome da instituição que ela fundou com o nome de Clube dos Milagres. Mas isso não era o suficiente, compreendeu? Não era legal, certo, para a missão que ela tinha que fazer lá. Isso foi em 1875, 1875, mais ou menos. Depois, o que ela fez? Ela anunciou a vinda do professor, a vinda do mestre. Mas antes, porém, houve um trabalho de reconhecimento, né? De modo que ela também, embora sendo uma pessoa para-humana de grande poder, de grande conhecimento, ela foi auxiliada, porque uma andorinha só não faz verão, né? Por 7 grandes seres. Um foi para a América do Norte com o nome de Ervanuk. Fez um trabalho para os americanos sobre karma e reencarnação e não foi muito feliz, não. E depois ela teve como auxiliar também o Rudolf Steiner, que teve a missão de preparar esse terreno espiritualista, filosófico, na Alemanha. Mas ele não conseguiu fazer o que pretendia, que era uma escola semelhante à escola de Pitágoras em Crotona. Mas depois dessa tentativa, ele não conseguindo meios no comércio, etc., para realizar o que ele pretendeu, ele procurou, escreveu vários livros sobre a iniciação atlântica, sobre cristologia, sobre o Cristo, o cristianismo secreto, e ainda criou uma pedagogia própria para crianças, mostrando o que a criança deve fazer com as crianças, como deve orientar, etc. Porque a criança não é um adulto, precisa ter outros aspectos diferentes, né? certo. Com mais carinho, com mais amor, com mais tranquilidade, porque a criança finalmente é a semente de uma nação, é a semente de um povo, é a semente de um Buda e é a semente de um Cristo, né? E na criança, uma criança é um disco virgem. O que se nela gravar fica pro resto da vida.
senhor diria que o Brasil é uma criança? O Brasil é uma criança, e essa criançada que o senhor está vendo aí, brincando pequenininho, é que vai fazer do Brasil uma grande nação. É questão de tempo, é questão de mais de 28 anos, ou menos de 22 anos, por aí, tá todos aí. Que já tem as características da nova era, da nova filosofia. Mas vem cá, vamos voltar para o assunto dos sete agentes de Blavatsky, digamos assim. Bom, um outro foi aquele russo branco que foi corrido pelos bolchevistas e foi parar no Tibete, compreendeu? O Fernand Ossendowski, que sei lá entrevistou o último Buda vivo, o último Trasho Lama, o último Dalai Lama, e trouxe-se para o Ocidente aquela filosofia oriental complicada, etc. Muito que todos eles deviam reconhecer a obra, com a fundação da obra aqui no Brasil, como fez o Roso de Luna. Mas eles duvidavam do Brasil, porque o Brasil não é muito conhecido lá fora, tradicionalmente, né? Então eles duvidaram. E muitos fizeram um trabalho pessoal, em vez de fazer um trabalho unitário, pegando o mundo inteiro, por conseguinte preparando a nova era, etc. Então o Rodolfo Ossendowski, o General Adasa, o Roso de Luna. O General Adasa foi presidente da Sociedade Teosófica, né? Veio várias vezes ao Brasil. Veio uma vez ao Brasil. Certo. Tinha contato com o mestre? Não, não chegou não. Que depois, por exemplo, houve uma espécie de uma... Você sabe, cada um se julgou o dono da verdade, né? E começou a fazer o seu movimento. Teve como último, como oitavo, o Krishnamurti, cujo nome é Corpo de Cristo. Mas o Krishnamurti, ele também tentou fazer seu trabalho, etc. E o líder Beto e Anibélia queriam apresentá-lo ao mundo como um Cristo universal. E fez até uma ordem da estrela para mantê-lo. Mas ele, conversando com o Roso de Luna, General Adasa e outros, ele concluiu que ele não podia representar aquilo, embora tivesse feito uma ordem para mantê-lo em homem na Dinamarca. Então ele falou, bom, eu vou dissolver essa ordem da estrela e vou viver do meu trabalho. Então foi feito a esta editora Krishnamurti, né, para editar os livros dele. E ele começou a falar sobre filosofia oriental, sobre a fraternidade, etc. Olha, esteve no Brasil, né? Nós já falamos em General Adasa, Krishnamurti, Rudolf Steiner, falamos em mais quem? Roso de Luna. Ossendowski e Roso de Luna. Ossendowski. Faltam dois, lembra não? Os dois nasceram no Brasil, na Bahia, né? Era JHS e o irmão Honorato. O JHS com o risco de fundar a obra para o mundo. E o irmão dele com o risco de fundar justamente um tipo de maçonaria, um grande ocidente. Porque através de um trabalho maçônico, ele teria muito mais oportunidade de regimentar leitores, etc., para que no Congresso, quer na Câmara dos Deputados e quer na Câmara dos Senados, houvesse pelo menos 2/3 de membros da mesma ideia, compreendeu? Para qualquer lei a favor da humanidade, do mundo e do Brasil seria aprovada. Bom, agora o JHS estava trabalhando numa outra linha. Começou a trabalhar numa outra linha. Outra linha espiritual.
que foi fundar a obra espiritualmente para regimentar esses seres que já tinham tendências para essas coisas, fazer levantá-los, abrir os olhos a respeito da sua evolução futura, né? Certo. Agora, como é que São Lourenço entrou nessa história? São Lourenço entrou pela sua posição geográfica. Sim. Teve um episódio aqui aqui, nós temos uma montanha aqui, tá aqui às suas costas. Esse é o sistema geográfico. Tá, sistema geográfico. Porque o senhor sabe, primeiramente por estar na Serra da Mantiqueira, Mantiqueiri, etc., que pelo menos essa palavra quer dizer a morada dos vaticinadores. Não é para ser vaticinador do Vaticano, mas o vaticinador de uma nova era, etc. Tudo bem. Agora, como é que o JHS recebeu essa missão aqui em São Lourenço? Bom, ele recebeu da mesma maneira como diz o Picasso, né? Quando perguntaram-lhe como é que ele fazia para arranjar, para ter intuições, ele disse, bom, eu acho. De maneira ele achou. Ele não procura, ele ele achou. É. Chegou a hora, ele sentiu uma inspiração e lançou esse risco de fazer o trabalho dentro da dinâmica do movimento que ele vingou. Então ele lançou outro risco, fez a Ordem do Santo Graal, fez a Ordem dos Tributários e tentou fazer o grande ocidente do Brasil. Mas faltou elementos humanos e não pôde concluir a sua missão. Bom, isso é um ponto importante, porque o JHS tem aquela história toda que ele aos 16 anos esteve na Índia, passou lá um tempo, conversou com vários mestres, recebeu várias informações sobre a natureza da missão dele, e ele trouxe para cá valores que são da tradição orientalista, do ramo tibetano, mongol tibetano, então, Himalaia. Do Trans-Himalaia. Mas em que momento ele se desvinculou dessa cepa, dessa tradição? Em que momento ele se tornou, vamos dizer assim, capaz de criar uma proposta nova, voltada para o Ocidente, centrada no Ocidente? Isso quer ser interessante ouvir a sua palavra. Bom, isso é... O senhor compreende, a princípio, o Ocidente era hostil a tudo isso. Mas o trabalho feito no ponto de vista físico, no ponto de vista ritualístico, a ideia do ocidental foi se modificando. Por isso que ele disse escola, teatro e templo. Escola para que o pessoal da instituição aprendesse a coisa cientificamente. Teatro é para adquirir o conhecimento ou propagar o conhecimento na base do teatro, teatralizando os conhecimentos novos, etc., para tornar mais fácil para o entendimento popular. E tempo para fazer isto, fazer uma espécie de uma terapia transcendental a fim de modificar a alma do brasileiro, e foi modificando aos poucos. Isso trabalhou-se muito em Niterói, e etc., até chegar a vez de fazer o templo aqui em São Lourenço. Mas houve um momento em que o professor se desligou da Sociedade Teosófica de Adiá, né? Bom, mas ele não desligou, foi o pessoal de Adiá que tomou outro rumo. Sim. Compreendeu? Não quis manter na sequência do trabalho de Blavatsky. Em vez de ser um irmão, passou a ser um inimigo, uma oposição. Como geralmente os estudos são baseados para livres pensadores, cada um seguiu a sua ideia e pronto. Cumprindo a sua missão de acordo com a inspiração, de acordo com o risco que lançou. Então, quer dizer, em vez da Sociedade Teosófica Brasileira ser uma dissidência da Sociedade Teosófica de Adiá, seria o contrário. A Sociedade Teosófica de Adiá é que é a dissidência.
É possível, porque por isso para unir as duas escolas, Blavatsky e aqui, ele deu o nome de Sociedade Teosófica Brasileira. Enquanto que a cidade de Adyar manteve o nome de Sociedade Teosófica no Brasil. No Brasil. A sede é em Adyar, na Índia. É Adyar, na Índia. É. Muito bem, professor. Agora, diga uma coisa. Essa inspiração de JHS no sentido de centrar essa trama toda evolucional no Brasil, fale um pouco sobre isso. Como é que o senhor sente essa coisa, tanto em relação à sua vivência junto do professor, como em relação ao presente e ao futuro do país, da nossa gente, do nosso povo e de cada um de nós? Bom, cada um de nós compreendeu que tem que fazer o seguinte: procurar compreender o passado, os eventos que o trouxe até aqui, e se esquecer de muitas coisas do futuro, o destino dele futuramente. Ele tem que trabalhar por amor ao trabalho e não com interesse a isso, aquilo, aquilo outro. Sim, mas não existe um projeto, um programa, uma perspectiva em função do futuro, em função do qual... Existe um programa, esse programa chama de lei. Esta lei também não é radical. Pode ser mudada, compreendeu? É um programa de evolução. Por exemplo, por várias coisas que permitiram a JHS modificar as leis para poder manter o serviço, manter o trabalho, manter a evolução. Mas está me parecendo que o senhor está dizendo mais ou menos imprecisamente que o papel do Brasil já não se deve esperar que ele seja tão central assim como foi a proposta inicial de JHS, que alguma coisa mudou. Como mudou, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. É por aí a coisa? Ah, é? Você acha que nós estamos ainda com expectativas grandes demais em relação ao Brasil para o futuro imediato? No futuro imediato, o Brasil será, digamos assim, será uma grande nação no concerto universal das grandes nações. Ela que vai dar justamente as dicas como está fazendo os Estados Unidos. Ela será uma espécie de centro de divergência de todas as ideias humanas. Por isso que aqui deve estar concentradas todas as 7 ciências do mundo. É por isso que você fala em sistema geográfico, nessas coisas todas. Essa região aqui devia ser uma região especial. Ou seja, a expectativa está mantida, então, Deus é brasileiro, continua sendo? Continua a ser brasileiro, e o Brasil será a pátria do Avatara. Será, digamos assim, um pedaço do céu, onde para tudo se convergirá, e todo daqui de bondade será divergirá daqui. E as dificuldades do presente, como é que o senhor vê essa coisa? A dificuldade do presente é a modificação da estrutura, né? Porque nós vivemos de preconceitos, etc., que trava muito a nossa evolução. Porque o brasileiro tem ideias, né? E muito boas ideias. É. Então, quer dizer que o plano continua, está mantido? Está mantido e será mantido. E o senhor está vendo que é no campo da educação, a coisa está evoluindo muito, né? Sim. Que é no campo dessas ciências abstratas, também o Brasil está evoluindo muito. O senhor diria que o Maitreya virá como um ser para o humano, um indivíduo para o humano, ou pode ser um ser coletivo, um movimento, uma coisa assim? Eu diria. Um estado de consciência coletivo? Ele já está aí. Uma criança aí, está nele. Ele não é semente? A semente não tá do potencial, é questão de saber cultivá-la. Certo. Então não será necessariamente uma personalidade? Não. Será um movimento coletivo.
E para quando, quer dizer, os sinais dele, para quem quiser ver, já estão aí, não estou entendendo? Já, nós estamos falando nele, pensamos nele, ele existe para nós, né? Não há tempo nem espaço no universo. Não é isso? Certo. Se nós já estamos pensando nele, trabalhando por ele, vivenciando, ó, entrando em sincronia com ele, ele existe, para nós existe. Agora, para o mundo pode aparecer daqui a 200 anos ou 300 anos, mas para nós ele está aí. Certo. Mas vamos falar um pouco, fazendo uma mudança. Pode até estar dando um abraço para o senhor. Tomara, eu estou sentindo qualquer coisa. Então é o seguinte, vamos falar um pouco vou entrar numa outra vertente, voltando a falar um pouco da Monopol, né? A Monopol tinha relacionamento, assim como aqueles gangsters americanos se diz que eles tinham relação, alguma ligação com o nazismo? Tinha. Foi a raiz do nazismo. O que foi a raiz do nazismo? Monopol. A Monopol. O símbolo nazista, que é a cruz amada, foi um símbolo... Jaino. Às vezes na forma, com as artes viradas para o outro lado, né? Tem o destrogírio e o sinistrogírio. Às vezes chama de destrógiro ou sinistrógiro. Mas muitos movimentos espiritualistas usaram a cruz amada como símbolo, né? Me parece que o Dharana, num certo momento, no começo da década de 20, não me lembro, não sei se eu tenho registro disso, parece que Dharana usou também esse símbolo, né? Houve uma série de coisas aí que... Usou porque é o símbolo do movimento, né? É o símbolo da cruz mundaná, é o símbolo do movimento. Agora, é uma energia, né? Você tanto pode usar positivamente como negativamente. Por isso que tem força, né? Numa expressão política da iniciação, como é que se pode projetar a iniciação, que é uma coisa individual, é uma coisa de cada um, né? Como é que isso se desdobra, como é que isso deságua na política? Por exemplo, num regime político, qual seria o direcionamento político que um país como o Brasil pode ter? A pátria do Avatar. Qual seria a política da pátria do Avatar? Como é que você vê isso? É a política da unidade. Fazer do Brasil uma unidade, uma grande nação, una, para abranger tudo, norte, sul, leste, oeste, e não dividi-la ao meio, né? Mas em termos de sistema, é democracia? O que é? Deve ser democracia, né? Porque se fala na sinarquia também, né? Mas a sinarquia não é para os nossos tempos, não é para a vasta terra, né? A sinarquia, segundo aquele nosso amigo, né? Como é que ele chama? René Guénon. É um governo ideal. É como existe aqui no sistema geográfico. Cada Dhyani, ou como dizem, como diz a linguagem Devanagari, Dhyani quer dizer Deus. São verdadeiros príncipes, segundo a linguagem portuguesa, cada um sendo príncipe do seu principado, porém orientado por um governo tetrático, como era na Atlântida, né? Havia 7 cantões, com 7 reis redondos, todos eram independentes, mas ele é dirigido por uma tríade, que se localizava numa tal cidade que chamava Oitava Cidade, e que hoje a gente chama de Shambhala. Shambhala. Quando nós falamos de sistema geográfico, nós estamos falando em mundos interiores. Então. Como é que a obra de JHS se situa em relação a esse ponto? A obra é o seguinte, por exemplo, a obra é um ser vivo, né? Um ser vivo. Sim. Nós não temos um sistema granular, nós não temos um sistema cérebro espinal. Sim. Cérebro espinal é como se fosse
o norte e o sul da Terra, compreendeu? E em volta desses elementos existe aquilo que eles chamam, não é propriamente desembocadura, são regiões onde há mais magnetismo, mais força, compreendeu? Mas é como o senhor tem um rosto, o senhor tem olhos, nariz, boca e ouvidos. É como se fosse o globo terrestre com seus elementos de expansão, que existe em todo lugar, não existe em lugar nenhum, mas existe no coração do mundo. Por isso que ele fala em Agartha, águia é fogo, Artha é coração, coração de fogo, coração da vida universal. Tá lógico? Tá lógico. Agora o senhor disse que não seriam propriamente embocaduras. Bom, por exemplo, onde é um magnetismo concentrado, né? Por exemplo, nós estamos aqui, né, conversando. Sim. Por conseguinte, nós estamos produzindo energia que sai do coração do interior, não é isso? Sim. Se nós estamos falando sobre esses mundos interiores, automaticamente está aqui vibrando na gente. Certo. Então o senhor não entende os mundos interiores como uma realidade, digamos, objetiva? Ou entende? Pode ser objetiva, porque o senhor compreende, na formação do mundo, houve muitos lugares, compreendeu? Em que foram como se fossem bolsas de vento, né? E esses lugares as pessoas vivem numa dimensão diferente. Por exemplo, o que nós estamos aqui fazendo, esforçando para explicar as coisas intelectualmente, o senhor projetar num lugar desse, o senhor não precisa aprender intelectualmente. Só a sua presença lá, o senhor já vive a verdade. Não precisa estudar a verdade, tá compreendendo? Tá. A diferença é muito grande, né? Da água para o vinho. O esforço intelectual se torna vão e às vezes até atrapalha, né? Atrapalha porque tem muitos preconceitos também, científicos, né? Eu estava pensando nesse abismo que existe entre o intelecto e, digamos, a capacidade de criar, né? Não, por isso que o mestre, ele dividiu as coisas em 3 partes, né? Escola, teatro e templo. Escola, onde se aprende intelectualmente as coisas, né? Teatro é como se fosse um ensinamento dramatizado. E o templo? E o templo é ligação com o universo. Com esta parte que a gente chama o coração do mundo, que é um ponto em eterna expansão que está em lugar, não está em lugar nenhum. Mas se o senhor estiver em sintonia, está dentro do senhor. Qualquer pessoa que estiver em sintonia está dentro dele. Das suas palavras, professor, eu depreendo que o senhor não alimenta nenhuma perspectiva apocalíptica para o futuro imediato do mundo, porque muitas correntes falam em limpeza da área e desastre. Não, mas isso é o seguinte, o senhor sabe, o ser humano geralmente, o que ele é? É um indivíduo inseguro, né? Por isso que precisa pegar religiões, essas coisas, porque ele é um elemento inseguro. Agora, o que é que muitas pessoas fazem? Um trigueirinho e outro. Eles começam a espalhar terror, etc., para fazer do camarada uma presa, compreendeu? Tornar inseguro para que eles possam tornar uma presa mais rápida possível. É como um leão, compreendeu? Dá um urro, tonteia o macaco, o cabrito, etc., para tornar mais fácil ele pegar. É a mesma coisa que essa turma faz. Está muito bem colocado. Está muito bem colocado, gostei da sua colocação, porque eu concordo inteiramente com o que o senhor acabou de dizer. Mas olha, vamos falar um pouco ainda de sistema geográfico, porque eu sei que o senhor recebeu a visita de 3 chefes índios, né? Que vieram do Roncador,
visitar o senhor, foi o ano passado, né? Então, fale um pouco dessa visita e do papel do roncador nessa trama evolucional. O papel do roncador, segundo o último congresso aí de astronomia, deram o Brasil como centro do sistema geográfico. Agora, roncador é, como se diz, um celeiro do futuro. Ele está para o mundo, assim como já houve vários, como preparando o avatar futuro, compreendeu? Por isso que, como existe roncador, existe São Lourenço, existe, como é que chama? Taparica. Machu Picchu, existe Taparica, existem outros lugares que são pontos de referência. São referenciais para o indivíduo se identificar com as forças universais. Mas o JHS nunca esteve no plano físico objetivo no roncador, não, né? Não, você podia ter estado, né? Mas não por dentro da mata, né? Sim, perfeito. Mas não por dentro da mata. Tá certo. Ele foi por uma outra via. Foi por outra via. Não dá para falar um pouco dessa via, não? Bom, o senhor sabe. Segundo diz a própria professor, que entre Machu Picchu e o centro de Mato Grosso há como que uma via interna subterrânea. Assim como existe São Tomé das Letras para Machu Picchu, etc. Existem outros lugares nesse sentido. É como se fosse veias para onde corre determinada energia, compreendeu? Ele pode ter ido por aí, né? Por aí. É, o roncador. Professor, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem, principalmente para os jovens, e os jovens brasileiros. Bom, o que eu posso dizer para os jovens brasileiros é o seguinte, que eles devem se interessar para arte, cultura, cultura e cultura, porque são os anunciadores da nova era e tem que anunciar isso através de uma linguagem da nova era, uma linguagem filosófica e transcendental.